Está no ar mais um episódio do seu podcast Oxigenando Ideias. Oxigenando Ideias é feito para Oxy Campinas Beauty. A gente vai falar muito aqui sobre cirurgia plástica, vamos falar sobre ortopedia, medicina esportiva, vascular, implante de cabelo, tudo isso que envolve a parte de medicina e que tem os benefícios trazidos pela oxigenação feitas pelas câmeras hiperbáricas. E o nosso convidado de hoje, para falar um pouquinho sobre esse assunto de medicina, principalmente a medicina que envolve os cuidados para se poder estar em uma câmera hiperbárica, o Dr. Faisal. Prazer. Prazer. Obrigado por você ter vindo, viu? Eu que agradeço. Primeiro, eu gostei do nome, hein? Faisal, é um nome árabe, não é? Eu dei uma pesquisada, tá? O nome árabe que quer dizer aquele que é justo, né? Aquele que é justo, isso. Aquele que é a espada que decide, exatamente, né? Exatamente. Muito legal, parabéns, gostei do nome. Muito Seu obrigado, pai foi feliz em escolhê-lo. Foi, original. Original. Você fez medicina em Araraquara, é isso? Perfeitamente, me formei na Universidade de Araraquara. Universidade de Araraquara, Uniarara. E você está atuando hoje aqui, por exemplo, especificamente aqui na Oxy Campinas. Na Oxy Campinas, sim. Qual é a função que você tem aqui na Oxy, por exemplo? Bom, aqui na Oxy nós exercemos o papel de médico hiperbarista, né? O que é um médico hiperbarista? Médico hiperbarista é um médico que vai acompanhar e examinar e acompanhar todo o procedimento do antes, durante e depois do paciente que será submerso, né? Tem esse nome de hiperbárica, né? Porque vem do hiper de aumentado e bárico de pressão, né? Então, durante todo o tempo de mergulho, né? Que é quando o paciente entra de fato dentro da câmara, né? Nós acompanhamos o pré, o durante e o pós. E o médico hiperbarista, na verdade, ele é um médico que vai estar auxiliando durante todo o procedimento, entendeu? Okay. E em que, na verdade, você... qualquer tipo de intercorrência, qualquer tipo de desenvolvimento fora do eixo normal também do esperado, o médico intervém. E assim, eu posso chegar aqui e falar, quero fazer uma sessão hiperbárica, vou direto para a câmera? Não, você tem que passar por um exame seu e tudo, né? Exatamente, a gente faz como o atendimento médico mesmo pede, né? Um regimento pede para que seja feito um atendimento clínico, né? Uma anamnese bem feita também. O que é anamnese? Anamnese nada mais é do que uma conversa que eu e você vamos ter. Fazer, né? Uma análise. Exatamente. A anamnese nada mais é do que uma conversa e para criar um vínculo médico-paciente. Então, vou saber seu nome, sua idade, vou saber quais problemas de saúde você tem, vou saber por que você tem o desejo de fazer a sessão. Ou se alguém recomendou. Ou se foi recomendado por terceiros, né? Por um colega médico, algum outro profissional da área da saúde. O que te fez despertar um interesse também. Então, a anamnese nada mais é do que eu conhecer o paciente e quais os motivos que procuraram ele vir até aqui, né? Depois a gente prossegue além da anamnese, né, com o exame físico detalhado, mas ao mesmo tempo também mais enxugado para as comorbidades do paciente. Para saber se afere os sinais vitais, tudo certinho também, né? Isso é feito mais de uma vez. Mas, então assim, você pode sim, se for por desejo próprio, você vir fazer sessões, mas precisa passar por uma avaliação comigo ou com os outros colegas aqui da Oxy Campinas antes para a gente poder conhecer melhor, saber a sua real indicação, para saber por que seria interessante, né? E saber se não tem nenhuma contraindicação mesmo assim, antes de entrar para mergulhar. Você fala mergulhar, eu entendi, porque originalmente as câmeras hiperbáricas eram para mergulhadores, né? De muita profundidade. Quando subia, tinha que descompressão, é isso? Exatamente, tinha que descomprimir. Mas por quê? O que é exatamente? Tem muito ar no sangue? Tem pouco ar no sangue? Vai tudo para o sangue? Assim, ó, na verdade, principalmente pensando assim, ó, o princípio daquela época das escotilhas de mergulho, né? Sim. Há séculos atrás, inclusive, né? Também segue o mesmo conceito do ar pressurizado. Lembra que a fração de ar que nós respiramos e agimos normalmente na nossa atmosfera é de 21%. 21%. Perfeito? Quando nós estamos pressurizando o ar cada vez mais, simulando aquela profundidade maior, exatamente. O objetivo do tratamento é que você faça, agora trazendo para a atualidade nas nossas câmaras, né? Chegar que essa fração de oxigênio chegue a 100%. 100% de oxigênio? Exatamente.
Mas isso Porque ajuda no quê? Essa questão do 100% de oxigênio é interessante porque as suas células no corpo como um todo, né, começam a agir de uma forma diferente. Né? Então elas começam a dar mais resposta. O que seria dar mais resposta? Acelera o processo de cicatrização, né? Renova as células que estão mais envelhecidas, libera o seu organismo, justamente porque você vai estar lavando mais oxigênio, né? Vai ter mais acesso ao oxigênio. Troca de oxigênio. Existe uma troca de oxigênio maior e como o nosso corpo ele foi formado e criado para trabalhar com oxigênio, né? Então com uma demanda maior, né? Obviamente um ambiente pressurizado, né? O seu corpo responde mais. Então, onde você precisaria combater uma infecção, ela vai ser combatida com mais afinco, porque as células se renovam com mais facilidade, os vasos sanguíneos se formam com mais facilidade, fenômeno que a gente chama de angiogênese, por exemplo. Né? Anjo vem de vaso e gênese de crescimento, formação. Então, por exemplo, você estimular um tecido específico, pensa com um paciente queimado ou um paciente transplantado, por exemplo, né? Que ele tem uma pele mais sensível ou uma pele que necessita de formação de novos tecidos. Você expondo o tecido, as células, o órgão em si, a essa quantidade maior de oxigênio, você vai acabar também transferindo, né, mais nutrientes, né, porque naturalmente nossos vasos sanguíneos que carregam todos os nutrientes para formar novos subsídios, novas células, né, eles são atraídos pelo oxigênio. Então todo o processo que você demoraria um tempo X para recuperação de algum órgão, tecido, né, ou algum membro específico, através da câmara hiperbárica, ele é acelerado, exatamente. Por isso que então fala que na cirurgia plástica, quando você faz uma cirurgia plástica, é bom fazer câmara hiperbárica, porque o tecido vai cicatrizar mais rápido. Exatamente. Vai ter menos hematoma, né? Porque faz circular o sangue mais rápido. Perfeito. E isso faz diluir o hematoma mais rápido, né? Então desincha mais, é por isso. Perfeito. Isso que você acabou de explicar e eu confirmo, são todos os processos secundários à angiogênese e formação de novos vasos, né? Querendo ou não, por esse ponto, você também tem a redução do edema, que é o inchaço que você comentou, né? E, consequentemente, do processo inflamatório, né? Lembrando que as fases de cicatrização, ela passa por uma fase inflamatória primeiro, né? Dentro das 3 grandes fases, ou como alguns outros autores falam, 5 grandes fases da cicatrização. Quais são elas? Você reduzindo, né, a fase da inflamação, Sim. Aí você tem o remodelamento, né? Que é quando começa a cicatrizar. Isso, perfeito. E você tem a própria fase, de fibrose ou a fase final de cicatrização. Né? As fases elas vão evoluindo, né? Varia muito de organismo para organismo, mas com o nosso oxigênio em maior quantidade disponível, você acaba reduzindo alguns efeitos que retardam as outras fases da cicatrização. Uma segue após a outra, mas não é metódico, né? Elas vão se entremeando. Porém, quando você tem muito tecido necrosado, muito tecido que não é viável, tecido que a gente chama de células mortas, né? Ou um processo inflamatório mesmo que você tem um inchaço maior. Esses são fatores que atrapalham a cicatrização. Com a oxigenoterapia, em câmara hiperbárica, né, você acaba reduzindo o processo inflamatório, criando novos vasos sanguíneos, livrando o corpo também de metabólitos do oxigênio que possam ser nocivos também. Então, por exemplo, como você disse anteriormente a nossa conversa, né, da câmara hiperbárica e dos efeitos. Se eu quiser vir aqui assim e fazer, teria algum benefício específico? Benefícios tem muitos, né? Inclusive estudos científicos mostram nas mais diversas academias, academias eu falo no caso de pesquisa, né? De pesquisadores. Né? Exato, de cientistas também. Que mesmo um paciente rígido, ou seja, o paciente saudável sem doença, apresenta benefícios sim, porque ele vai acabar reduzindo o estresse oxidativo que ele já apresenta dentro do organismo. Né? E o estresse oxidativo muitas vezes causado por estresse. O próprio nome já diz, né? Causado por fatores externos, né? Causado por genética, entre outros, né? Então, assim, para não devanear muito também, indicações tem várias, mas o processo de cicatrização, ele tem muito efeito e funciona de uma forma fantástica com as sessões de câmara hiperbárica.
Eu vi também sobre, minha esposa fica toda hora falando para mim, pô, você não vai fazer um implante de cabelo aqui atrás, Sim. que já está parecendo a coroinha, né? Falei, não, vou fazer. Mas enfim, aí eu andei consultando alguns médicos nessa área, ele falou que também a oxigenoterapia, para quem faz implante de cabelo, é bom porque cria aquela irradiação, né? Isso. O sangue circula mais e faz pegar a muda melhor, né? A muda brota, né? Exatamente. Né? Então serve bem para também transplante capilar. Olha. Exatamente. Dentre as múltiplas funções e as múltiplas designações que nós temos das indicações, né, de paciente para fazer sessões na câmara hiperbárica, um transplante capilar, um pós-transplante capilar também seria interessante, né? Justamente porque você vai ajudar a nutrir mais a área ali, né? A área doadora e a área receptora. Perfeitamente, justamente por conta daquilo que nós conversamos, da angiogênese, formação de novos vasos e também, né, consequentemente, da liberação de citocinas, de novas células que vão ajudar a crescer o folículo, né? Mais saudável e tampar a coroinha. E eu vi também, tem uns amigos que são, eu falo maluco porque depende da idade, você não faz mais isso, faz maratona, né? Faz triatlon, não sei o quê. Eu falei, eu tô fora disso, já passei dessa idade. Mas eu estava conversando com eles e um deles faz oxigenoterapia, faz câmara hiperbárica. Eu falei, pô, mas câmara hiperbárica? Ele falou, você não tem noção para recuperação depois de uma maratona, por exemplo, deve ser por causa do desgaste, né? Perfeitamente. Isso ajuda também para atletas de alta performance, por exemplo, usarem. Sim, aí nesse caso, como você está falando de atletas, geralmente poliatletas, né, triatletas, né, ou multiatletas, né, que competem nas mais diversas categorias, né, e acabam tendo estímulo de muitas fibras musculares também. Por causa de fibra muscular, Isso, porque exatamente. tem a tensão da fibra, estressa a fibra, igual a musculação. Exatamente. Você faz musculação, a fibra estressa, aí ela engorda de novo. Exatamente, exatamente. Então, assim, nesse caso, né, a própria recuperação, né, pensando em exercícios resistidos, né, anaeróbios para fibra branca ou para fibra vermelha também, que são exercícios aeróbios também, para ruptura de fibra muscular e até mesmo para evitar novas lesões e auxiliar no processo de recuperação de fibra, também entra a ciência da câmara hiperbárica, né? A ciência do ar mais pressurizado. Então, aí entra ar pressurizado. Só o fato de eu, por exemplo, botar uma máscara com bastante oxigênio e não estar pressurizado, isso não adianta em nada. Tem que estar dentro de um ambiente pressurizado. Exatamente. Que força esse ar, vamos dizer assim, a penetrar melhor nas células. Exatamente. Um ambiente hermeticamente fechado, né? Pressurizado. Aqui que pressurização chega? Bom, geralmente a dose plena nós começamos, né? Com a pressão a nível atmosférico, né? Porém, o que nós vamos alcançar, que nós vamos tateando o paciente, a paciente também. Sim, isso que eu ia falar, porque você vai vendo conforme a reação do paciente. Porque o que eu estive vendo, a câmera é toda transparente, tem televisão, então você se comunica, você está num ambiente tranquilo. Pô. Precisamos deixar o ambiente mais harmônico possível, porque o paciente, por XYZ motivos, ele traz diversos traumas consigo também, né? Sim. Muitas vezes relacionado a algum trauma familiar, algum trauma cirúrgico, até mesmo algum tipo de fobia, né? Então, o fato de termos as câmaras transparentes é para que ele possa todo o tempo ver que ele não está sozinho. O médico, você no caso, fica do lado durante todo o procedimento. Inclusive, quem vai ajustando as doses de pressão, que nós vamos voltar para esse assunto agora, somos eu e a equipe de enfermagem também. Nós vamos revezando entre nós e vamos analisando o paciente. O objetivo da dose, em que nós tratamos a dose plena, que vamos tratar o paciente que vai alcançar o efeito que nós desejamos, de 1,2 kgf. Né? Que significa? Que significa, você pode tratar como quilo-força ou quilograma pascal, por exemplo, né? Inclusive uma unidade de medida que os próprios mergulhadores sempre usam também. Então, isso significaria, assim, para eu entender, quanto de profundidade eu estaria mergulhando com essa pressão aí, mais ou menos? Dá para ter essa relação? 2 metros, 3 metros, 5 metros? Não. Não dá pra... Assim, ó,
A cada 0,10 que você aumenta do QGF é uma quantidade de metros muito grande, né? Agora, assim, para precisar para você assim, exatamente qual profundidade seria, eu diria para você que tranquilamente passa de 20, 30 metros aí. Jura? De profundidade. Essa pressão? Sim. Pô, então deve tampar o ouvido às vezes ou não? Depende da pessoa. Por isso que naturalmente nós não subimos tudo de uma vez. Você vai gradualmente para você se habituando ao ambiente, né? Então, assim... Tem todo um cuidado mesmo em cima disso. Precisa, porque como nós conversamos, né, agora há pouco, o paciente traz muitos anseios, traz muito receio para quem vai entrar a primeira vez numa câmara, acaba descobrindo alguma fobia de claustrofobia, por exemplo, né? Ocorreram alguns casos, né, comigo particularmente, né, de nós atendermos paciente pós-procedimentos cirúrgicos, né, de que a paciente tinha um histórico de claustrofobia, né? E aí, no caso, equipe de enfermagem, desde o atendimento nosso, começa na recepção, né? Todo o recebimento da paciente, tudo lá, todo o cuidado nosso aqui integrado para o paciente, fizemos com que essa paciente em si, né, desconstruísse a claustrofobia dela. Psicólogo até. A gente tem que tentar ser um pouco de tudo, né? Ela já até entra em elevador agora. Exatamente. E ela tinha muito medo, né? Aquele medo conformado, né? Que é o que caracteriza a fobia mesmo, né? De ambientes fechados, né? Mas depois da segunda sessão, da terceira sessão, acabou se soltando, desconstruindo, né, o medo, né? Que muitas vezes a gente tem enraizado. E continuou vindo nas sessões conosco, confiou no serviço, confiou nos resultados, né? E continua no nosso plantel de pacientes aí. E a maior volume de pacientes é para cirurgia plástica mesmo ainda, não? Perfeitamente. Como nós tínhamos conversado, né? Existe procura de pacientes rígidos, sem nenhum tipo de procedimento, doença que procuram por curiosidade ou até mesmo como forma de uma otimização clínica, melhorar status, performance de metabolismo, entre outras coisas também, né? Mas geralmente a maior procura nossa, né, trata-se mais assim de pós-procedimentos estéticos, pós-procedimentos de cirurgia plástica, né? Então, assim, a gente tem muitos pacientes, né? Tem um rol muito grande de pacientes que vêm em pós-cirurgia de abdominoplastia, prótese de mama, né? Lipoaspiração. Sim. Até porque acho que você enxerga o resultado mais rápido, né? Isso. Você consegue enxergar e fala, nossa, olha, eu fiz X, em 2 semanas já desinchou, sumiu. Olha, acho que é por isso também. Exatamente. Né? Você sente o retorno mais rápido. Né? É um paciente que responde muito bem ao tratamento, né? Porque como foi uma cirurgia, né, em que necessita passar por aquelas fases que nós conversamos, da cicatrização também, né? Todo aquele processo inflamatório da primeira fase, tudo aquilo que a gente conversou, esses pacientes vão ser beneficiados porque, além deles enxergarem um resultado mais rápido, né, entregar esse resultado mais rápido, eles vão sentir menos dor, vão sentir também, menos limitação. Diminui a dor, exatamente, é verdade. Exatamente. Então, assim, um dos sintomas que vai ajudar eles nesse pós-cirúrgico, né? Legal. Pô, tá aí. Muito obrigado, viu? Pô, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Já aprendi bastante sobre oxigenoterapia. É isso aí. Legal. Então, assim, né? Tem mais alguma dica que você quer? Só o que eu gostaria de falar, mais uma vez, agradecer o convite, meu caro também. Né? E, assim, falar que para as pessoas que têm interesse, né? Muitas vezes, né? Quando tiver qualquer tipo de interesse, procure a gente aqui na Oxy Campinas também, tá? Eu me coloco à disposição. Por tirar dúvida, né? Sobre... Isso, exatamente, legal. Porque como nós conversamos agora, né? Tem muitas indicações, né? Existem indicações, como nós já conversamos aqui hoje, que são consolidadas, e existem muitas outras que ainda são objeto constante de estudo, que já são verificados, né? Em ensaios clínicos, né? Estudos epidemiológicos também que já mostram a presença de diversas alterações no organismo em prol do bem do paciente para diversas causas diferentes. O motivo de você optar por fazer um tratamento em oxigenoterapia com câmara hiperbárica, né? Então, é muito interessante, sempre quando você pesquisa, tem um rol muito grande de indicações, né? E dos efeitos que isso traz. E dos efeitos, né? Ainda são estudados todos os efeitos, mas com certeza os benefícios comprovadamente
são acima dos eventuais malefícios, né? Não, e dá para entender porque assim, se você causa um maior número de irrigação das células, as células se produzem melhor. Isso. Então imagine quem tem, sei lá, Alzheimer, quem tem problema de neurônio, alguma coisa, se você consegue ter um fluxo maior de sangue, troca melhor de células, teoricamente é para melhorar e é para ajudar nessa função também, né? Então tem sentido. Exato, isso, né? sim, são muitas áreas da medicina, muitas áreas da saúde, né, no geral, que comprovadamente já apresentam benefícios. E, por exemplo, como esse parte das condições neurológicas que você falou já são atualmente motivos de estudo, né? Ainda estão estudando, pegando alguns rolos de pacientes para poder fazer, né, ensaios clínicos e estudos mais robustos, e estão verificando já se tem alteração ou não. Você sabe que tem um amigo meu também que é cirurgião e ele fez curso nos Estados Unidos, trabalhou lá e falou, Haroldo, isso aí, em 1960, 70, já tinha câmara hiperbárica nos Estados Unidos há tempo. Isso não é nada novo. Exatamente. É um processo já antigo e seguro pra caramba. Eu falei, já jura que já tinha? Porque parece que surgiu agora, né? Não. Mas é uma coisa que até desde 70, 80. Década de 60, década de 70, se não me falha a memória também, né? Primeiros registros de câmara hiperbárica trazendo para o lado da saúde também, Reino Unido e Estados Unidos. Isso. Foi nos Estados Unidos que ele fez o curso na universidade lá. Ele falou, já tinha, isso aí não é novidade, não. Sim, legal, então já é uma coisa que já vem há muito tempo. Pô. Muito tempo vem estudada, sendo estudada, né? Perdão. E aprimorado, né? Porque antigamente, quando você tinha esses conceitos de câmara hiperbárica, era aquela câmara conjunta. Sei, o submarino que eles falam, aquela grande que entra todo mundo. Como ainda existem, né? Tem, como né? ainda existem sim, claro. Mas essa que vocês chamam de monoplace, que é só uma pessoa, é muito mais confortável. Né? É justamente que aí entra também o atendimento personalizado, né? Sim. Pô, obrigado, Faisal. Obrigado pela sua atenção, obrigado aí pelas dicas. Já aprendi mais um pouco ainda contigo. Legal, obrigado, viu? Obrigado, meu querido. Obrigado pela sua presença. Mais um episódio do seu Oxigenando Ideias, aqui diretamente da Ox Campinas Beautiful. Fique conosco e até o próximo episódio. Até lá.